Para a gente explicar aqui o filtro funcionando no retificador, vamos só retomar aqui como que é o funcionamento do capacitor, né? O capacitor ele é composto por basicamente, né, numa situação básica, por duas placas metálicas separadas aqui por um material dielétrico. Dielétrico quer dizer isolante, né? Então, quando você aplica, e a simbologia do capacitor ele pode ser essa aqui quando ele não é eletrolítico, né? Ou quando ele é eletrolítico ele tem polaridade, então daí ele tem que representar qual que é o positivo e o negativo, né? Então daí ele tem polaridade correta lá para você conectar. Mas enfim, só para a gente entender o funcionamento do capacitor. A gente diz que o capacitor ele armazena cargas elétricas ah, entre as duas placas aqui da seguinte forma, ele vai acumulando, né? Então quando você aplica o positivo de um lado do capacitor e o negativo do outro lado do capacitor, ele vai puxando esses elétrons da fonte de tensão até um determinado instante, até que a quantidade de elétrons aqui cria uma diferença de potencial entre os dois pontos que seja igual à tensão da fonte, né? Como que ele faz isso? Por exemplo, se eu aplicar o negativo desse lado aqui, ó, né? O negativo da fonte nesse terminal aqui e o positivo da fonte nesse terminal, então o terminal de positivo da fonte ele vai tentar atrair os elétrons que estão sendo aplicados desse lado. Só que não vai conseguir ultrapassar devido a esse isolante, mas no início ele vai começar a conduzir, então vai acumulando aqui cargas elétricas nessa placa, né? Aqui desse lado vai ficando mais positivo, desse lado aqui vai ficando mais negativo, até que em determinado momento ele acaba acumulando uma quantidade de cargas elétricas em que a diferença de potencial em cima do capacitor acaba sendo exatamente igual à tensão da fonte. Essa carga, se você colocar a fonte de tensão direta no capacitor, é praticamente como se tivesse carregado instantaneamente. Você nem vê, se você tentar verificar, você não consegue ver olho nu a carga. Praticamente a tensão da fonte vai direto para a tensão no capacitor. Obviamente que o capacitor tem a quantidade de tensão máxima que ele pode receber, por isso você não pode ultrapassar essa tensão máxima também, né? Mas esses são dados do capacitor. Existe então uma fórmula que você pode calcular na carga do capacitor que eles chamam de tensão no capacitor, que segundo a lei de Ohm, né, seria a tensão da fonte, que está sendo aplicada, menos a tensão, né, da fonte vezes uma constante que é o E, o logaritmo neperiano, né? Daí com o expoente do tempo que ele leva para carregar dividido a constante de tempo, que é nada mais é do que a resistência vezes a capacitância. Então o valor dessa resistência, essa capacitância, faz com que demore mais tempo ou menos tempo. Se você aumentar bastante essa resistência, o capacitor demora mais tempo para carregar. Se você diminuir bastante essa resistência, ele demora menos tempo para carregar. Se você não colocar uma resistência aqui, ou seja, resistência igual a zero, ele carrega praticamente aqui instantaneamente, né? A fórmula a gente praticamente coloca como se fosse tensão da fonte, né? Daí isola ela, então 1 menos vezes, né? 1 menos o logaritmo neperiano no tempo RC. Ele vai proporcionar uma forma de onda mais ou menos assim, ó, tá? O tempo de carga vai chegar uma hora que ele vai saturar, né? Então, como ele é uma curva, ele tem essa exponencial aqui, tá? Constante de tempo aqui vai identificar quando até chegar na tensão máxima, que é a tensão da fonte. Então, uma hora a tensão no capacitor vai ser igual à tensão na fonte, quando ele acabar saturando lá, tá? Mesma coisa acontece na descarga, quando você tira essa tensão da fonte, o capacitor fica armazenado, ele não perde a característica, né?
daí você coloca num resistor sem a fonte de tensão, ele vira a fonte de tensão. Só que daí ele vai descarregando na carga que você colocar lá, o resistor, por exemplo. E da mesma forma, ele leva um tempo para descarregar, dependendo do valor do resistor, dependendo da capacitância, né? Então ele vai fazer também uma curva muito parecida aí com a da carga, até que chega uma hora que ele descarrega e não tem mais tensão em cima dele, tá? Então, só fazer essa revisão para a gente saber como que funciona o circuito, o filtro capacitivo nos retificadores, né? Então, vamos pegar aqui as formas de onda, que tem a forma de onda do retificador de meia onda, né? Vamos transcrever ele para cá. Seria aqui o retificador de meia onda, onde ele tem um semiciclo que ele conduz, um semiciclo ele corta, um ele conduz, né? Vou colocar 2 ciclos aqui e outro ele corta. Então vamos verificar como que ficaria aqui a forma de onda se eu colocasse o filtro do capacitor. E os de onda completa são iguais, né? Porque os dois têm os 2 semiciclos para cima aqui. Então vou fazer só um. É a mesma coisa entre um e outro aqui. Vai mudar aqui, ó, por exemplo, aqui a tensão máxima é 12,03 volts, porque só tem um diodo, né? E aqui porque tem 2 diodos, então fica 11,33 volts a tensão máxima. Mas a forma de onda é igual, ele retifica os 2 semiciclos, então não tem sinal cortado aqui, né? Sempre vai ter colocado igual, coloquei aqui 2 ciclos inteiros, então vou colocar 4 aqui também, tá? E vamos ver o resultado do filtro aqui na carga, tá? Então, inicialmente o capacitor vai carregar, né? Ele vai passar pelo circuito retificador aqui, ó. Se eu colocar em paralelo, eu colocaria aqui em paralelo com a carga, né? Aqui, ó, por isso que é a importância de fazer daquele outro jeito o desenho, né? Teria que colocar em paralelo com a carga, tá? Aqui no retificador de onda completa também em paralelo com a carga aqui, ó, né? Então, ele estando assim, inicialmente, né, ele carrega rapidamente, né, e como está em paralelo, a mesma tensão vai chegar meio que em forma instantânea, porque não tem nenhum resistor no meio do caminho, vai ficar com a mesma tensão do que a tensão na carga, né? Então, inicialmente, ele faz isso daqui, ó, ele vem e vai aqui. Só que quando ele começa a descarregar, quando ele começa a ficar reversamente polarizado o diodo, aí ele começa a descarregar o valor pela carga aqui, ó, né? Ele o diodo vai ficar reversamente polarizado, essa tensão está maior do que essa daqui, então ele começa, aqui não vai passar, ele vai começar a descarregar pela própria carga. Só que ele vai descarregar, como a carga tem um determinado valor, ele não vai descarregar tudo, né? Ele vai começar a descarregar e vai fazer isso daqui, ó. Obviamente que no circuito de meia onda ele vai descarregar mais, porque vai ter mais tempo para descarregar. No de onda completa ele vai descarregar menos, porque já vai estar subindo de novo aqui, ele vai ter menos tempo para descarregar. Essa é outra vantagem aí do onda completa para o meia onda, né? Então ele ficaria mais ou menos isso. Então se eu fosse fazer a forma de onda aqui com o filtro, ele ficaria mais ou menos esse processo aqui, ó, né? Carregaria de novo, ia tentar descarregar, né? Então na carga ia ter agora essa forma de onda, e a gente chama essa ondulaçãozinha aqui que sobra de fator de Ripple, que se eu aplicar um regulador de tensão, que não deu tempo da gente ver ali, a gente consegue eliminar ele, que pode ser um diodo Zener, tá? Pode ser um reguladorzinho com transistor lá, o 7805, 7812, dependendo da tensão que a gente quer, e a gente deixa totalmente retinha essa forma de ondas aí, tá? Aqui ele ficaria um pouco mais suave, né? Ó, ele ia tentar, ele ia ficar esse ripple, essa ondulação de ripple ia ser um pouco mais suave, né? Do que a de meia onda ali, né? Fica um pouco menor o fator de ripple. E é isso, a forma de onda é essa. Para você calcular o valor do capacitor mínimo, né? Você vai ter que entender eles dizem que você tem que pegar no mínimo aqui
que essa forma de onda seja 10% da tensão contínua média na carga, né? 10% dessa tensão máxima eficaz na carga aqui no caso, né? Então, com 10%, ele faz a relação lá da tensão de Ripple, né? Tensão de Ripple, divididos pela tensão na carga, tá? E esse resultado tem que ser 10% do valor, então dá 0,1. E para fazer essa relação, então, você tem lá esse 0,1 que vai ser a relação, é igual a 1 divididos pela frequência da rede, vezes frequência do sinal, vezes a constante de tempo, que é a resistência da carga, né? Vamos colocar RL aqui, vezes o valor do capacitor. Como o que eu quero achar é o capacitor, então eu só vou passar, né, substituindo aqui, eu passo o capacitor lá para a relação do 10% e o 10% para cá. Então, para achar o capacitor, eu coloco C igual a 1 dividido pela frequência vezes RL vezes o 0,1, tá? Valor mínimo aí para de capacitor para carga, tá? Então, vamos verificar aqui, ó. Qual que é a frequência no circuito de meia onda? Para o circuito de meia onda, a frequência é de 60 Hz, que é igual da rede, ó. A frequência aqui é de 60 Hz. Ele começa a repetir o sinal só aqui, ó, de novo, então é 60 Hz, tá? Então, você colocaria aqui, se fosse de meia onda, você ia colocar que o capacitor é igual a 1 divididos por 60 vezes o valor da carga que a gente tá fazendo aqui, que é 220, né? Nesse caso, vezes 0,1, tá? Para retificador de meia onda, lembrando de novo, tá? Então, eu colocaria aqui na calculadora, ó, de forma direta aqui. 1 dividido, vamos colocar entre parênteses para não ter erro. 60 vezes 220 vezes 0,1. Fecha parênteses, igual. Opa, deu algum erro aqui. Então, vamos fazer de novo. 1 divididos, abre parênteses, 60 vezes 220 vezes 0,1. Fecha parênteses, igual. Lá. Então, ó, tá 10 a menos 4. 10 a menos 4 na notação de engenharia. Vamos apertar a tecla ENG. Ó, agora 10 a menos 6, que é micro. Ele deu 757,6 microampere, seria o capacitor mínimo para circuito retificador de meia onda. Tá? Então, Faraday, tá? Microfarad. O mais próximo seria de 820 microfarad, sempre maior, tá? O valor comercial que eu falo. Mas enfim. Qual que vai ser a diferença para o onda completa? O onda completa, ele começa a repetir o sinal já no segundo semiciclo aqui, ó, né? Então ele repete o sinal já. Então ele não é 60 Hz, porque os 60 Hz teria que repetir a partir daqui. Como já aqui ele repete, ó, quando ele faz 60 Hz aqui, ele já está fazendo duas vezes, né? Quando ele tem o tempo aqui dos 60 Hz, ele já faz duas vezes o ciclo. Então ele está o dobro de frequência de meia onda, né? Se uma meia onda é 60 Hz, aqui é duas vezes 60 Hz. Então, para calcular o capacitor para os dois retificadores de onda completa, tanto faz a derivação central quanto o de ponto de diodo, eu teria que fazer 1 dividido por duas vezes a frequência vezes RL vezes 0,1, que é o 10%. Então, vamos colocar isso aí na fórmula aqui. Ficaria 1 divididos, abre parênteses, 2 vezes 60 vezes vezes o 220, que é o valor da carga que a gente colocou lá no exercício, vezes 0,1, fecha parênteses, igual. Olha lá. Daí deu 10 a menos 4 de novo, então vamos colocar na notação de engenharia, 378,8 microfarad. 378,8 microfarad seria o valor mínimo aí para esse filtro. Geralmente nos filtros que você vai encontrar na sua tensão está entre 1000 microfarad para cima, 2200 microfarad, tá? Mas porque as cargas são variáveis. Aqui a gente está considerando uma carga fixa, né? Então, mas se você colocasse uma carga menor, já ia mudar totalmente o sistema aí, tá? Como a gente está calculando para esse
tipo de carga, seria essa a conta. Geralmente eles colocam os valores de capacitância mais alto para que possa suportar aí cargas com resistência menores e manter essa mesma percentual aí de tensão de Ripple, tá? Daí para encerrar a aula, né? Vamos fazer aqui a questão 3, essa aí é o final da questão 2, né? Então, a questão 3, ela é uma forma de onda que está um pouquinho apagada aqui, um pouco não, bem apagada, né? Então eu refiz ela aqui para ficar um pouco mais acesa, mais nítida, né? E ela diz assim, ó, a forma de onda demonstrada abaixo, tá? Foi retirada de um osciloscópio onde o canal estava posicionado em 3 volts por divisão. Quando ele fala 3 volts por divisão, significa que a amplitude aqui de cada quadradinho na amplitude dele, na vertical, vale 3 volts. Tá? E 2 milissegundos por divisão, ou seja, na horizontal aqui, ó, cada quadradinho na horizontal, equivale a 2 milissegundos por divisão. Tá? Determina a tensão máxima, que está sendo demonstrada no osciloscópio, e a frequência do sinal. Então, tensão máxima, se esse cara aqui é 3 volts, para chegar na tensão máxima, como está bem no topo aqui do segundo quadrado, então são 2 quadrados. Como cada quadrado vale 3 volts, significa que é 2 vezes 3 volts, vai ser 6 volts o valor máximo. Então, V máximo é igual a 6 volts. Se eu pedisse, por exemplo, na próxima prova, na recuperação, eu pedir o valor eficaz em vez do valor máximo, você teria que fazer os 6 volts, né? Então, V eficaz seria os 6 volts, que é o valor máximo, divididos por raiz de 2. Tá? Daí você acha o valor eficaz aí do sinal, porque aqui na amplitude ele só dá valor máximo, né? No multímetro que você vai pegar o valor eficaz. Então, vamos lá. Então, seria 6 divididos por raiz de 2. Né? Então, 6 divididos por raiz de 2 é o 4,243. 4,243 volts, o valor eficaz aí da forma, retirado do osciloscópio aqui através da forma de Ohm. Ah, mas e esse milissegundos por divisão? Vou pedir qual a frequência do sinal. Então você vai contar aqui, ó, cada quadrado, onde começa a repetir o sinal? Ele começa aqui, ó, ele ainda não mudou de figura, ele não começou de novo, aqui não começou a repetir no sinal, aqui ainda não começou a repetir. Quando ele chega aqui, ele começa a repetir. Pode ver que a partir daqui ele é igual ao que está aqui, ó, né? Então ele tem 2 ciclos e meio aqui representados nesse desenho. Para a gente ver, a gente precisa só de um ciclo, não precisa de todos eles. Então a gente vai pegar o tempo que um ciclo faz. Pode ver que todos os 2 ciclos que estão aqui, ele tem a mesma quantidade de tempo, tá? Então a gente só precisa de um ciclo. Então, como é 2 ciclos em cada quadrado, 2 milissegundos em cada quadrado, então é 2, 4, 6, 8. Então, nós temos o tempo total de um ciclo. Tem o período, tem o período que é representado pela letra T maiúscula, igual a 8 milissegundos. A frequência desse sinal aí, ele é dado por 1 divididos pelo período. Então é só pegar o 1, que é 1 segundo. Quantas vezes o 8 milissegundos cabe em 1 segundo, né? Que é a quantidade de vezes que vai se repetir. Frequência é a quantidade de vezes que esse sinal aqui vai se repetir em 1 segundo. Então, quantas vezes 8 milissegundos se repete em 1 segundo? Então, 1 divididos por 8 vezes 10 a menos 3. Vamos fazer na calculadora. 1 divididos por 8 ESP menos 3 igual 125. Unidade de medida da rede, da frequência é Hertz. Então 125 Hz aí é a resposta para este exercício aí. Então está corrigido aí todos os exercícios da prova, feita a revisão aí até quarta-feira.